Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugarwing, o especial de Dia das Bruxas do Sugar Rush. Aproximem-se devagar e com delicadeza, porque hoje é dia da gente voltar para uma das épocas mais horripilantemente interessantes e sombrias da Disney e que continua, inclusive, dando muito material pra gente curtir no Dia das Bruxas, nos anos 80. Se prepara, porque o filme de hoje vai te causar um arrepio na espinha e praticar o terror com um deleite macabro. Lembrando que você pode ajudar o Sugarwing a ser cada vez mais bem produzido, se tornando um membro aqui no Clube dos Geraldos. Existem vários níveis com recompensas e preços diferentes, e além da gratidão eterna da Fernanda, você garante que não vai se tornar parte do circo infernal do Sr. Dark. A primeira pergunta relevante de hoje é: o que causou essa onda repentina de filmes dark na Disney nos anos 80? A gigante das animações vinha meio mal das pernas desde meados dos anos 60, depois da morte do Walt Disney em dezembro de 66. E isso deixou os funcionários e os executivos bastante desnorteados. Afinal, ele era não só a alma artística do negócio, como liderava pessoalmente os projetos tanto de animações quanto da novíssima indústria que ele tinha acabado de criar de parques temáticos. Já o seu irmão Roy, que era o cabeça por trás da parte administrativa e financeira da empresa, viveu 1 ano a mais que ele, apenas o suficiente para inaugurar o Walt Disney World de Orlando e tocar o projeto de Epcot para frente, realizando assim o último sonho do seu irmão. E enquanto os parques conseguiram se segurar, na divisão de filmes as coisas não foram tão bem. A ausência do Walt colocou eles numa espiral de decadência que culminou com a Disney em perigo de falência. E é aquilo, nada como uma injeção de adrenalina e perigo para tirar as pessoas da sua zona de conforto, né? E aí, o rato ficou ousado. E foi através do selo Buena Vista que a Disney lançou alguns filmes extremamente peculiares e nada característicos da sua imagem de contos de fadas musicais na primeira metade dos anos 80. Nós já falamos aqui da continuação não oficial de O Mágico de Oz que eles fizeram, envolvendo depressão, um sanatório onde a Dorothy tem que escapar de uma lobotomia, uma Oz controlada por princesas que colecionam cabeças, mannequins metalizados saindo diretamente de um pesadelo e um rei inumano com a sua própria versão do inferno em stop motion. E foi nessa época também que a Disney Animation quase faliu com o Caldeirão Mágico, uma fantasia dark tão visualmente linda e cara quanto o tamanho do fracasso que ela gerou para a Disney. Mas ainda assim, ela reviveu o espírito traumatizador de criancinhas que o Walt tinha nos seus primeiros filmes, e eu te desafio a me mostrar uma cena mais perturbadora que o final do Caldeirão Mágico com o Rei dos Chifres sendo sugado para dentro do caldeirão. Gente, não tem. E foi essa Disney que lançou em 1983 o filme No Templo das Tentações, ou Something Wicked This Way Comes no título original. Ele é uma adaptação do livro Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury, que é um dos autores mais adorados do século XX e que ficou mais conhecido pelo Fahrenheit 451 e que também trabalhou no roteiro para esse filme. Passado numa cidadezinha no centro-oeste dos Estados Unidos, o filme segue 2 melhores amigos, o Will Halloway e o Jim Nightshade, que vão investigar quando, do nada, assim, um parque de diversões itinerante misteriosamente é montado em um instante durante uma noite sombria. Liderado pelo satanicamente misterioso Sr. Dark, o parque realiza os desejos mais profundos dos seus fregueses. O velho dono da loja de charutos quer mulheres. O jogador de futebol americano que perdeu um braço e uma perna na guerra pode tê-las de novo. A velha professora vaidosa é rejuvenescida e por aí vai. Mas o preço a se pagar é grande demais. Inevitavelmente, todas essas pessoas se tornam escravas do festival que lentamente vai sugando as suas almas. Will e Jim querem avisar a cidade, mas a única pessoa disposta a ajudá-los é o pai do Will, que é só um bibliotecário pacato e bem mais velho, cheio de inseguranças e arrependimentos. E aí, no final das contas, resta a eles impedir o Festival dos Infernos de consumir a cidade inteira. E esse é um filme, no mínimo, curioso, porque ele é legitimamente um produto da Disney, então ele retrata essa magia pitoresca da infância e traz mensagens fofas sobre amor e família, mas também é um verdadeiro filme de terror com uma atmosfera extremamente sinistra e um ritmo hipnótico que dura aí o filme inteiro.
Algumas das cenas mais assustadoras incluem os meninos tendo seu quarto invadido por dezenas de aranhas caranguejeiras, o Will tendo uma visão dele próprio sendo decapitado com uma guilhotina, todas as atrações surreais do festival, como um carrossel que anda de ré e rejuvenesce o freguês de volta em uma criança, a casa dos espelhos que reflete os seus maiores medos e até mesmo uma cadeira elétrica. Sem falar nas sequências tensas onde o Will e o Jim são perseguidos pelo Sr. Dark durante uma parada macabra de dia e dentro de uma biblioteca à noite. E pra quem só conhece o ator Richard Price como pai da Elizabeth nos filmes de Piratas do Caribe, com certeza vai se surpreender com a sua performance arrepiante como o Sr. Dark. O vilão é a verdadeira estrela do filme, muito charmoso e sofisticado, mas nunca ao ponto de não ser intimidador. O filme nunca explica de onde vêm os seus poderes ou se ele é o tinhoso em pessoa, mas ele sempre domina a cena e vai conseguir o que quer, seja à força ou fazendo uma oferta que você não pode recusar. E o corte original do filme conseguia ser ainda mais assustador, o que obviamente começou a preocupar a Disney quanto ao seu apelo comercial na época do lançamento. E aí o estúdio gastou mais 5 milhões de dólares em refilmagens, aumentou o orçamento para perto dos 20 milhões, porque, não é de hoje que o rato decide meter o dedo onde ele não devia. E é engraçado que em pleno 2020 eles ainda cometem esse mesmo tipo de erro e esquecem que dinheiro não substitui a necessidade de uma boa história. E não precisa nem ir muito longe, é só olhar algumas das coisas mais recentes que eles lançaram aí pra vocês entenderem do que eu tô falando. No final, o dinheiro acabou, obviamente, não resolvendo nada, porque o filme mal conseguiu 8 milhões na bilheteria e ele foi um fracasso retumbante. Inclusive, acabou sendo um dos golpes finais para que o então CEO da Disney, que era o Ron Miller, um ex-jogador de futebol americano que era casado com a filha do Walt, a Diane Disney, fosse definitivamente chutado e substituído por um certo Michael Eisner e a sua patota veterana da indústria cinematográfica, incluindo alguns personagens icônicos para a história da Disney, como Frank Wells e Jeffrey Katzenberg. E o resto vocês já sabem, né? O resto é história. Mas o fracasso instantâneo não quer dizer que o filme não teve vida a longo prazo, assustando toda uma geração de crianças dos anos 80. Muito dele lembra um protótipo do que se tornaria depois o It a Coisa, tendo saído 2 anos antes da publicação do livro, e também outras obras menos celebradas do Stephen King, tipo Trocas Macabras. Não é por acaso que o próprio Stephen King e outros autores, como Neil Gaiman e o R.L. Stein, citam esse livro como grandes influências. As cenas de alucinação das crianças, por exemplo, são tão assustadoras quanto os segmentos do novo It, e ele é uma opção excelente para você curtir agora no Halloween. Inclusive, deixa eu já avisar que ele tá no catálogo americano do Disney Plus, então faz bastante sentido imaginar que ele entre também no brasileiro. Inclusive, alguém aí se lembra daquele episódio do Rick e Morty, que o Rick conhece um vendedor chamado Mr. Needful, que claramente é o diabo que vende produtos mágicos e realiza os desejos dos seus clientes. E isso sempre acaba com os resultados, no mínimo, irônicos. Até o visual dele, se vocês repararem, é claramente inspirado no Sr. Dark. E se alguém ainda tinha alguma dúvida, o nome desse episódio é bem autoexplicativo. Something Rigged This Way Comes. Sacou? Hoje nós aprendemos que tem opções melhores do que negociar com a besta para realizar os nossos sonhos, mas só por curiosidade, pelo que você pediria se você estivesse nessa situação? Eu com certeza trocaria de lugar com a Fernanda e apresentaria o canal o ano inteiro, enquanto ela fica presa, olhando e esperando o Halloween chegar para ela ver também como é bom. Mas ainda tem mais Sugarwin pra vocês, então nós nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like na saída e cuidado com os fantasmas caroneiros. Eles estão doidos pra te seguir até em casa. Vê se volta logo. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver.